militares da Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil e Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará contra ato refutado como ilegal. Dizem as impetrantes que são entidades associativas de âmbito nacional e estadual que atuam na defesa de toda a categoria policial militar. A Constituição do Estado do Pará previu diversos direitos aplicáveis aos policiais militares, tendentes à melhoria das condições sociais, dentre eles o adicional de interiorização, consoante o artigo 48, inciso 4º, regulamentado pela Lei Estadual 5.652 de 91, aduzindo que o adicional de interiorização será incorporado aos proventos do militar na proporção de 10%, por anos de efetivo exercício profissional no interior do Estado, até o limite máximo de 100%. Prosseguem aduzindo que, no caso dos militares em atividade objeto da presente ação mandamental, o ato normativo reza que a concessão da vantagem será feita automaticamente quando da classificação do servidor no interior, na forma do artigo 4º da referida lei. Entretanto, e não obstante a previsão constitucional e regulamentação expressa em lei, os militares em atividade destacados no interior do Estado jamais receberam o adicional de interiorização, constituindo-se em ofensa à Constituição do Estado, que se perpetra há mais de 20 anos por vários gestores do Poder Executivo Estadual. Aduziram sua legitimidade ativa, enquanto substitutos processuais, e a legitimidade passiva da autoridade coatora, a ofensa a direito líquido e certo ante ao descumprimento da lei e, ao final, requereram a concessão da segurança para determinar o impetrado e imediato pagamento do adicional de interiorização aos militares em atividade no interior do Estado do Pará, num percentual de 10% por ano de exercício até o limite de 100%, com base no soldo, arbitrando-se multa diária de R$5.000 ao dia de descumprimento a incidir na pessoa da autoridade coatora, além do pagamento das parcelas retroativas a partir da impetração, acrescidos de juros e correção monetária na forma do artigo 14, parágrafo 4º da Lei 12.016 de 2009 e artigo 1º F da Lei 9.494 de 97. A inicial foi instruída com documentos de folhas 14 a 236. O Estado do Pará apresentou manifestação como litisconsórcio passivo, as folhas 245 e 254, aduzindo preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido ante a existência de gratificação de localidade que constitui vantagem com o mesmo fim da pleiteada pelos impetrantes, além da violação à súmula 269 do STF, que veda a utilização da ação mandamental como substituto de ação de cobrança requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, aduz a inexistência de direito líquido e certo ao recebimento do adicional de interiorização, em face da percepção da gratificação de localidade, parcela com idêntico fundamento ao adicional pleiteado em violação ao artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. Prosseguiu aduzindo parâmetros para a eventual concessão da segurança, tais como a exclusão dos associados lotados em municípios que integram a região metropolitana de Belém, que a decisão deverá alcançar apenas os militares devidamente filiados às associações impetrantes e lotados no interior do Estado, além do parâmetro para a concessão do adicional, que, de acordo com o artigo 1º da Lei 5.652 de 91, é de 50% sobre o respectivo soldo, e somente quando da sua transferência para a capital haverá sua incorporação na proporção de 10% por ano de efetivo exercício no interior, até o limite de 100%. Asseverou a impossibilidade de concessão de tutela antecipada diante das razões excepcionais e de ordem pública e o risco de lesão grave de difícil reparação, ao final pugnou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pela denegação da segurança. As folhas 259 e 266, o douto Procurador de Justiça ofertou manifestação, opinando pela concessão da segurança. As folhas 267 e 276, a autoridade impetrada prestou informações, reiterando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, afronta a súmula 269 do STF, necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito,
E no mérito, a inexistência de direito líquido e certo em face da percepção pelos militares da gratificação de localidade que constitui vantagem com idêntico fundamento ao adicional de interiorização pleiteado na via mandamental. Reiterou ainda os critérios para a concessão do adicional em caso de eventual concessão da segurança, requerendo ao final o acolhimento da preliminar para extinguir um feito sem resolução do mérito, e no mérito a denegação da segurança é o relatório, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra para falar pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora, excelentíssimo representante do Ministério Público, na sua pessoa, estendo meus cumprimentos a todos os integrantes desta colenda Câmara. As autoras são entidades associativas de âmbito nacional e estadual e atuam em defesa de toda a categoria policial militar. As autoras possuem todos os requisitos legais para estar em juízo, uma vez que possuem previsão regimental, o objeto da presente ação é pertinente às suas atividades estatutárias, bem como as entidades estão constituídas há mais de 10 anos, portanto, possuem capacidade de estar em juízo. Excelências, o mérito da causa é matéria já exaustivamente conhecida por este tribunal, razão pela qual serei mais breve possível. Gostaríamos apenas de chamar a atenção para alguns pontos específicos. A vantagem em debate foi prevista na Constituição do Estado, em 1989. Essa vantagem, ela possui uma grande importância constitucional na medida em que apenas 2 vantagens militares foram nominalmente expressas na Constituição. Uma, o risco de vida; 2, o adicional de interiorização. Em 1991, a vantagem foi regulamentada por uma lei infraconstitucional e, desde então, jamais foi cumprida pelo Estado do Pará. Há mais de 25 anos que os militares precisam recorrer ao Poder Judiciário para satisfazer os seus direitos constitucionais. Essa questão, Excelências, vem sendo cada vez mais rechaçada pelos tribunais, pelo Supremo Tribunal Federal, pela própria hermenêutica constitucional, o neoconstitucionalismo, na medida em que a Constituição é a lei maior do Estado e ela deve ser obedecida pelos poderes públicos. Não se admite num Estado de direito que descumpra a sua própria Constituição e as leis estatuídas. Excelências, podemos extrair da hermenêutica constitucional 2 princípios basilares: o princípio da máxima efetividade da Constituição, o princípio da supremacia da Constituição, que exatamente vem a dizer que o poder público e seus cidadãos devem obediência máxima ao que está previsto na Constituição. Lamentavelmente, o Estado do Pará, há quase 25 anos, ignora declaradamente o que prevê a Constituição do Estado. Existe uma expressão, Excelências, que vem sendo cada vez mais utilizada no Supremo Tribunal Federal, que é atribuída a um filósofo alemão, que chama-se fenômeno da erosão da consciência constitucional, que vem exatamente a descrever quando o poder público ignora, desrespeita suas próprias leis, causa na coletividade um sentimento de enfraquecimento da Constituição. E é exatamente o que acontece no presente caso. Como é possível uma vantagem de tamanha relevância ser ignorada pelo poder público? E cabe ao Poder Judiciário restaurar essa crença coletiva na força da Constituição estadual e nas leis estabelecidas. Excelências, gostaria apenas de rebater algumas teses que também foram sustentadas pelo Estado. Uma delas é aquela que sustenta que a vantagem se cumula com a gratificação de localidade especial. Ao nosso ver, essa matéria também já foi amplamente enfrentada por este tribunal, rechaçada. A gratificação de localidade especial é uma vantagem prevista numa outra lei, com fato gerador distinto, e, ao nosso sentir, a jurisprudência deste tribunal não tem se irritado com essa questão. Outro ponto que merece destaque são as famigeradas interpretações que o Estado confere à lei de interiorização. O artigo 4º da lei é de clareza solar quando ele diz que o militar, ao ser destacado no interior, perceberá automaticamente o adicional de interiorização. Então, ao nosso ver também, a interpretação que o Estado vem conferindo à lei
se afigura totalmente inapropriada. Excelências, o mesmo deve-se dizer com relação à alegação de que a ação causará danos ao erário, causará problemas na economia, uma vez que o Estado dispôs de 25 anos para se programar, para prever a lei orçamentária e não o fez. Portanto, não cabe agora alegar em benefício a própria torpeza. Excelências, por essas razões é que nós pugnamos que seja concedida a segurança, no sentido de que a Constituição do Estado do Pará e a lei de regência dessa vantagem seja efetivamente cumprida pelo Estado do Pará. São os termos. Obrigado. A eminente relatora pode prosseguir. Obrigada. Analisando a preliminar da impossibilidade jurídica do pedido, suscitam o impetrado e o litisconsórcio passivo Estado do Pará a impossibilidade jurídica do pedido em virtude da existência de vantagem com idêntico fundamento, qual seja gratificação de localidade. Insta a consignar que a possibilidade jurídica do pedido de respeito à inexistência de vedação legal, a outorga da pretensão formulada no pedido, o que não ocorre no caso em tela. É disso que a doutrina tem tratado a matéria referente à possibilidade jurídica do pedido sob dois enfoques. O primeiro considera tal pressuposto existente quando o autor pode demonstrar, desde logo, que no próprio ordenamento jurídico há previsão legislativa que, em tese, ampara a pretensão que deduziu em juízo. O segundo sugere que a possibilidade jurídica não deve ser conceituada como se vem feito, com vistas à existência de uma previsão no ordenamento jurídico que torne o pedido viável em tese, mas isto sim, com vistas à inexistência no ordenamento jurídico de uma previsão que o torne inviável. Se a lei contiver um tal veto, será caso de possibilidade jurídica do pedido, faltará uma das condições da ação. Dessa forma, pense que a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido diz respeito à condição de exercício do direito abstrato de pedir determinada tutela jurisdicional que tenha previsão no ordenamento jurídico. No caso em comento, possibilidade há, visto que tanta pretensão em tela encontra amparo em nosso sistema jurídico, quanto inexiste vedação legal nesse sentido, seja o que se refere ao pedido formulado ou à causa de pedir. Portanto, eu rejeito essa preliminar. A eminente relatora rejeita a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em condições. Em discussão. Se ninguém discute, está rejeitada. Vossa Excelência pode prosseguir. Quanto à suposta afronta ao teor da súmula 269 do STF, também não verifica a sua ocorrência, veja que os impetantes pleiteiam apenas o pagamento das parcelas retroativas a partir da impetração, da data da impetração, na forma do artigo 14, parágrafo 4º da Lei 12.016 de 2009. Razão pela qual também rejeito essa preliminar. A segunda preliminar, Sua Excelência também rejeita, afronta ao direito sumular. Em discussão. Ninguém discute, está rejeitada. Vossa Excelência prossegue. Quanto ao mérito, o ponto crucial da ação mandamental reside na verificação da existência de direito líquido e certo dos policiais militares, representado pelos substitutos processuais ora impetrantes à percepção do adicional de interiorização. A Constituição Estadual assim prevê, artigo 48, aplica-se aos servidores militares, o disposto no artigo 7º, incisos 8º, 12º, 17º, 18º e 19º da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem a melhoria de sua condição social e os seguintes. Inciso 4º, adicional de interiorização na forma da lei. Em cumprimento ao disposto acima transcrito, foi editada a Lei Estadual número 5.652, de 1991, que assim estabelece. Artigo 1º. Eu peço vênia para não ler. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Se houver necessidade, eu leio. A norma transcrita é clara ao determinar que o servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará passa a ter o direito de receber o adicional de interiorização na proporção de 50% do respectivo soldo, bem como consta nos artigos 2º e 5º da referida lei autorização para incorporação do percentual de 10%
por ano de exercício quando ocorrer a transferência do militar para a capital ou quando de sua passagem para inatividade, reserva. No presente caso, os impetrantes pleiteiam apenas o recebimento e não a incorporação, dados que os representados se encontram em atividade. Compulsando os autos, observa-se que o único argumento do Estado do Pará para justificar a impossibilidade de pagamento do adicional de interiorização é a existência da denominada gratificação de localidade especial, já paga aos militares lotados no interior do Estado, supostamente com o mesmo fundamento do adicional de interiorização e, por isso, não podem ser recebidos simultaneamente. Para melhor análise da questão, necessária a distinção entre a gratificação e o adicional. Ambas são vantagens pecuniárias concedidas pela administração, porém, vantagens distintas, com finalidades diversas e concedida por motivos diferentes. O adicional é uma vantagem que a administração concede ao servidor em razão do tempo de exercício ou em face da natureza peculiar da função que exige conhecimento especializado ou um regime próprio de trabalho. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função. Por ter natureza perene, o adicional, em princípio, adere aos vencimentos, sendo de caráter permanente. Ambas as vantagens têm seus conceitos definidos claramente pela própria letra da lei. O adicional encontra-se previsto no inciso 4º do artigo 48 da Constituição Estadual, o qual novamente transcrevo e que assim define: fica criado o adicional de interiorização devido aos servidores militares estaduais que prestam serviço nas unidades, subunidades, guarnições e destacamentos policiais militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% do respectivo soldo. Ao passo que a gratificação de localidade especial encontra-se disciplinada pela Lei 4.491 de 73 e assim prevê: a gratificação de localidade especial é devida ao policial militar que servir em regiões inóspitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade. Destarte, evidente que as duas vantagens possuem fatos geradores diversos e não se confundem, o que permite afirmar que a percepção cumulativa de ambas pode ocorrer sem a ofensa à lei ou à Constituição. A propósito, é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e eu transcrevo aqui umas jurisprudências da desembargadora Célia, do desembargador José Maria Teixeira do Rosário, desembargador Cláudio Augusto Montavão, que eu peço venha para não ler. Pelo exposto, restando evidenciada a lesão a direito líquido e certo dos impetrantes, substitutos processuais, conceda a segurança e determina o imediato pagamento do adicional de interiorização, na forma do artigo 1º da Lei 5.652 de 91, na proporção de 50% sobre o respectivo soldo, aos policiais militares em atividade lotada no interior do Estado, observadas as determinações da Lei Complementar 027 de 95, a qual dispõe acerca dos municípios que compõem a região metropolitana de Belém, com efeitos patrimoniais a partir da impetração da presente ação, sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. É o voto, Excelência. A relatora concede a segurança para determinar o imediato pagamento da vantagem pecuniária pleiteada pelos impetrantes. Em discussão. Excelência, eu peço a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de que Vossa Excelência esclarecesse o mandado de segurança. O pedido do mandado de segurança é para o pagamento imediato da gratificação dos policiais militares que se encontram no interior. É o reconhecimento. Porque a Lei Estadual 5.652, ela diz, com relação ao adicional de interiorização, que o requerimento tem que haver duas condições para o recebimento: um requerimento do militar e a outra após a sua transferência para a capital ou quando da inatividade. Entendeu? Então, essa questão é que a minha dúvida é essa, Excelência, com relação ao conceito do adicional de interiorização e da outra vantagem. Eu acho que eu vou acompanhar o voto da excelentíssima relatora, porque os objetivos são diferentes. O da Lei 4.491,
ele tem que servir em região inóspitas e precárias ou insalubre. Então, esse pagamento é imediato. Com relação ao adicional de interiorização, minha dúvida fica com relação a isso, que tem que haver o requerimento e a lei estadual fala, após a transferência da capital ou quando da inatividade, 10% por ano de serviço. Então, a minha dúvida é essa, Excelência, eu gostaria que fosse esclarecido. Excelência, eu estou aqui concedendo aos policiais militares em atividade lotados no interior do Estado, eu não estou reconhecendo o direito deles à incorporação. Não, Porque acho que foi isso que eu entendi. Pois não. Porque no caso da ressalva da desembargadora Filomena, diz respeito à incorporação. E não se trata disso, é só o pagamento do adicional. Só o pagamento do adicional. Eu estou presidindo. Desde que seja no interior. Após a transferência para a capital. Isso é incorporação, Excelência. Isso é incorporação, desembargadora. Para a incorporação, eu estou sendo bem claro aqui. Aos militares em atividade lotados no interior do Estado. Só no interior do Estado. Mas Vossa Excelência, pelo que eu entendi, também está modulando, né? Ou seja, Vossa Excelência está, de maneira escorreita, está dizendo que a palavra indeterminada, interior, entende-se como tudo aquilo que não está na área metropolitana, não é isso? Quer dizer, está havendo uma modulação no voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me permite, e eu acho que é necessário, se Vossa Excelência aceitar esse pequeno adminículo meu, ressalvar também o disposto no inciso 14 do artigo 37 da Constituição. Esse acréscimo pecuniário percebido por servidor não será computado nem acumulado para fim de concessão de outros anteriores. Eu acho que essa modulação é necessária para que, como se trata de adicional, o problema é a verba pecuniária. As verbas pecuniárias que se dividem em adicionais e gratificações, os adicionais, como dizia Lopes Meireles, eles têm a característica de serem vantagens permanentes, que aderem. Então, se não se ressalvar que eles aderem, mas não serão considerados para acréscimos posteriores, senão a decisão fica inconstitucional. Vossa Excelência aceitar essa pequena sugestão minha, ressalvado, disposto no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, eu acho que é necessário para aclarar o julgado. O julgado fica muito claro, né? Vir para a capital, a necessidade do requerimento. Aí se houver, a própria administração já veda. A administração tem que fazer. Mas é bom o tribunal já deixar isso bem claro, tá certo? Para evitar o quanto mais embargo de declaração da Procuradoria do Estado. Com certeza. Aceito. Tá, perfeito. Alguém mais diverge? Não havendo divergência, a ordem mandamental foi concedida nos termos do voto da eminente relatora. Não temos mais julgamento com sustentação oral. Dado o adiantado da hora, eu vou suspender por 10 minutos a sessão.